Certinho, Gustavo. Agora começou. Prezados, prezadas, boa tarde a todos e a todas. Hoje vou ter o prazer e a responsabilidade de mediar essa atividade, essa comunicação oral de resumos apresentados para a jornada científica. Essa jornada científica, como todos os alunos da faculdade sabem, pode ser que haja aí convidados externos. É uma atividade anual da faculdade, ela já acontece há muitos anos. Fiz uma conta rápida. Está em qual versão, Diana, a jornada científica agora? Essa é a 11ª. Já são mais de 10 jornadas. E essa jornada, ela cumpre um papel, dentre os múltiplos papéis que ela cumpre, o papel de destacar a importância da atividade científica no contexto do ensino superior. Nós sabemos que a aula cumpre um papel relevante para a gente poder apresentar os temas, examinar as questões, mas existem outras tarefas na vida científica que também merecem destaque, como redação de artigo científico, apresentação de resumo, que é a atividade de hoje. Vocês, todos que são estudantes, terão que fazer um trabalho de conclusão de curso. E essa etapa, eu quero chamar a atenção, do trabalho de conclusão de curso, foi nessa pesquisa, foi a partir desse trabalho que foram produzidos os resumos que vocês vão assistir hoje. Eu tive o prazer e também a responsabilidade de orientar os 4 que vão fazer as suas apresentações, suas comunicações orais. Por óbvio, já havia uma afinidade entre nós, para eles terem me escolhido depois de um ano em sala de aula, para depois ficar mais um ano na orientação, sendo que o Paulo, que vai falar primeiro, hoje advogado Paulo Renato, ele orientei presencialmente, e já o Eduardo, a Marina e a Ana Beatriz, nós vivenciamos essa nova realidade remota. Foi uma orientação remota que também possibilitou novas experiências. Tivemos que nos reinventar na orientação. E vocês vão poder ver, e esse acho que vai ser o privilégio de todos nós, o que é o produto de um trabalho de pesquisa bem feito, sério, com metodologia. Eu até acho que todos os ex-alunos sabem que eu falo muito de metodologia, esse livro em especial, Metodologia do Trabalho Científico, do Antônio Joaquim Severino, para lembrar, gente, que ciência, que é até o tema da jornada, a ciência deveria ser, por parte de toda a sociedade, motivo de reverência, motivo de celebração. Essa conquista que é o pensamento científico, que na nossa tradição ocidental tem pouco mais de 500 anos. E no âmbito das ciências humanas, que é o que a gente faz aqui, isso deve ter uns 200 anos. Inclusive, nós sabemos que um dos pais das ciências humanas é do século XIX, que é o Wilhelm Dilthey, que até fala em hermenêutica sobre isso. E a ciência deveria ser motivo de reverência justamente pelo seu propósito maior, que eu quero destacar só isso na minha apresentação, 2 coisas, que é a pretensão de verdade e a pretensão de correção. Só por essas 2 premissas básicas do pensamento científico, que é a pretensão de verdade e a pretensão de correção, já deveria ser motivo de reverência, porque possibilita diálogo, possibilita construção de conhecimento e, em especial, solução de problemas. Ainda mais o direito, que é uma ciência social aplicada, nós temos o compromisso com a solução dos problemas concretos. Inclusive, na pesquisa, nós vamos discutir até para apresentar isso hoje, não é uma mera análise teórica sobre um tema, é examinar um problema que precisa de uma solução. Então, por isso que a jornada, o tema desse ano é atual, necessário, para lembrar coisas básicas que, de algum modo, se perderam pelo caminho no mundo atual, pelo negacionismo, inclusive, do pensamento científico. Bom, me alonguei um pouco pela saudade de ver todos e todas. Saúdo também a presença do coordenador de curso, o professor Luiz Antônio de Aguiar Bittencourt. Não sei se há outros professores aqui, estou muito feliz com a participação, vejo aqui mais de 60 pessoas. Então, já vou passar a palavra para o Paulo para fazer a sua comunicação oral. Paulo, com a palavra. Gente, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Renato, tá? Eu sou advogado, ex-aluno das faculdades do Viana Júnior. Gustavo, como bem falou, foi meu orientador um pouco antes da pandemia. Estou aqui para falar para vocês hoje sobre um tema que está sempre em voga, mas que muito se é debatido, pouco se é explicado, que é sobre ativismo judicial. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela. Preparei um PowerPoint.
sobre o tema. Se alguém pode me informar se vocês estão vendo a tela bonitinho? Sim, Paulo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu sou advogado, eu sou também procurador em Câmara Municipal. Atualmente eu faço LLM em Direito Empresarial pela FGV. Também faço pós-graduação em Processo Civil e Negociação e Arbitragem pelo Instituto New Law. E eu queria começar essa apresentação, palestra, mas eu não queria que seja só um monótono, só eu falando, todo mundo escutando. Então, começa com a seguinte forma: o que é ativismo judicial? Se tivermos algum voluntário aí para responder. Qualquer coisa que seja. Pode responder por escrito ou mentalmente também, né, Paulo? Pode ser. Mentalmente serve também. Vamos lá. Enfim. Ativismo judicial. Várias pessoas falam sobre o que seria o ativismo judicial, mas pouca gente define o que é. Às vezes a gente lê em textos de jornais, até mesmo juristas, professores entram em sala de aula e falam tal decisão é ativista, tal juiz é ativista, que não sei o quê, mas nunca se define padrões sobre o conceito. A primeira vez que o termo foi utilizado foi por um jornalismo, esse Arthur Schlerin Jr., em 1947, quando ele estava escrevendo uma coluna sobre a atuação da Suprema Corte americana. E aí ele basicamente dividiu os juízes americanos em juízes ativistas e juízes de autocontenção. Basicamente, os juízes ativistas para o jornalista seriam os juízes que faziam um caráter mais progressivo, mais progressista, de maior efetivação de direitos fundamentais, e os juízes da autocontenção seriam os juízes mais atrelados ao legislativo, ao positivismo, muito na letra fria da lei. Por outro lado, aqui no Brasil, o Luiz Roberto Barroso vai falar que ativismo é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e seu alcance. E aqui, o próprio Roberto Barroso, no livro dele, quando ele conceitua, ele já dá também a desculpa que é uma grande crítica. Todo mundo fala assim, ativismo é quando o judiciário interfere no poder legislativo e no poder executivo. Na próprio conceito, no livro dele, o Barroso fala, na realidade, o ativismo é a mera ocupação de espaços vazios. Outros autores também falam que é quando o poder judiciário decide, ocupando uma função típica do poder legislativo. E eu também trouxe um conceito do Hugo Black, que foi um ministro da Suprema Corte americana, que é uma filosofia quanto à decisão judicial, mediante a qual os juízes permitem que suas decisões sejam guiadas por suas opiniões pessoais sobre políticas públicas e entre outros fatores. E também tem um conceito do Alexandre Câmara, que ativismo judicial é toda decisão judicial que não está pautada em princípios constitucionais ou regras positivadas. Pois bem, a gente pode definir que o ativismo judicial tem um denominador comum, que é justamente a interferência do poder judiciário em outras esferas de poder. Eu queria ressaltar que nas declarações de inconstitucionalidade o STF já age como legislador negativo. Muitas vezes se fala que o ativismo é quando o STF age como legislador e tudo mais. A gente tem que lembrar que quando o STF declara inconstitucionalidade de uma lei, ele age só como legislador negativo. Então, vamos analisar agora quais são os fatores e fenômenos que permitiram e impulsionaram o ativismo judicial. E a gente viu, né, que a primeira vez que o termo foi utilizado foi em 1947. Pois bem, o primeiro fenômeno que impulsionou o ativismo judicial foi o neoconstitucionalismo. Tá? Não existe um único conceito também sobre o neoconstitucionalismo, existem diversos, mas o ministro Roberto Barroso, no seu livro de Direito Constitucional, ele apresenta basicamente 3 marcos, né, que seriam também meio que um denominador comum que basicamente todos os autores que escrevem sobre o tema entendem. O marco histórico seria o pós-guerra, né, na Europa, em 1945, e aqui no Brasil seria a redemocratização em 1988, né, e com a preocupação muito maior com a dignidade da pessoa humana. A gente vai vendo que os marcos se parecem muito com o outro, tem toda uma lógica. O marco filosófico é a reaproximação entre direito, moral e política, principalmente com o rompimento do formalismo positivista, desenvolvimento de novos métodos de interpretação jurídica das normas e reconhecimento da normatividade dos princípios. Pois bem, a gente se lembra que na Alemanha nazista, né, e também na maioria dos países, né, no pré-guerra,
pré-Segunda Guerra Mundial, valesse muito mais a lei do que a própria Constituição. Então, o reconhecimento da normatividade, dos princípios, da força normativa da Constituição é literalmente um marco que altera completamente todos os ordenamentos jurídicos no mundo. Como marco teórico, a gente tem o reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e as novas técnicas de interpretação constitucional. Ou seja, tudo isso que foi falado aqui, esses marcos, percebem-se que gradativamente está ocorrendo um afastamento da esfera de poder legislativo e executivo e, aos poucos, caminhando para o poder judiciário. A outro grande fenômeno é a judicialização. A judicialização ocorre principalmente com a expansão da jurisdição constitucional. O que seria isso? As cortes ganham mais importância no cenário político, porque tudo começa a ser julgado por essas cortes constitucionais. Aqui no Brasil nem se fala, né? Tudo praticamente vai parar no STF e, enfim. Dessa forma, gradualmente vai ocorrendo mais ainda, cada vez de forma mais explícita essa transferência do poder decisório, principalmente de questões de elevado cunho moral, elevado cunho ético, político para o judiciário. No Brasil, a gente tem a seguinte preocupação, que é o alto número de legitimados para procurações constitucionais, certo? Então, basicamente, qualquer pessoa hoje em dia consegue chegar a alguma coisa no Supremo Tribunal Federal, seja por meio de ações constitucionais, né, ou então seja por meio de recurso extraordinário, algum outro recurso cabível. Aqui no Brasil também, quase todos os órgãos exercem jurisdição constitucional, via de regra, né, desde o juiz de primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Outro motivo para a judicialização é o desgaste político de decisões polêmicas, ou seja, é óbvio que quando há necessidade da criação de uma lei, de alguma coisa do que seria realmente polêmico para os nossos representantes, né, do poder legislativo principalmente, eles não querem fazer aquela lei. Eles não querem ter desgaste político, ter que votar contrário, às vezes, a alguma determinada lei. Eles não querem. Então, o que é muito melhor fazer? Judicializa, o STF primeiro decide, depois eles resolvem. E, por fim, a incompetência de todos os poderes, né? Um exemplo que eu trouxe aqui é a greve dos servidores públicos, que até hoje está prevista na Constituição Federal, mas até hoje não foi feita essa lei, né? E aí todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal, por meio de mandado de junção, resolveu que se aplica a Lei Geral de Greve. Resultado disso, tudo no Brasil acaba sendo judicializado, e exemplos não faltam. Quando se criaram o CNJ, que foi a chamada reforma do judiciário, teve a ADI contestando a criação do CNJ, pesquisa com células-troncos embrionárias, liberdade de expressão e racismo, interrupção da gestação de fetos anencefálicos, legitimidade das ações afirmativas e cotas sociais e raciais, vedação do nepotismo, obrigatoriedade de ensino religioso em escola pública, vedação à recondução da presidência da Câmara e Senado e CPI da Covid-19. Essa da CPI da Covid é um caso, assim, claríssimo de como tudo no Brasil é judicializado, e tem o caso do Chopp. Desculpa. Esse caso do Chopp, na realidade, esse caso chegou até no STJ, se eu não me engano, que basicamente discutisse, né, se o colarinho de Chopp deveria ser considerado ou não parte integrante do Chopp, porque uma empresa tinha sido autuada pelo Inmetro, porque a bebida não estava seguindo os padrões, então sendo considerado abusiva essa cobrança, enfim. Então, até o colarinho do Chopp chegou a ser judicializado no Brasil, uma coisa que um juiz não tem competência técnica nenhuma, né? Obviamente, lógico que ele pode servir de peritos, tudo mais, só que o juiz não tem essa expertise para saber se a espuma do colarinho faz parte ou não do Chopp, se ele também, por exemplo, se ele não tem mais expertise que um médico para falar sobre aborto, sobre pesquisa com células-tronco, apesar dele escutar todas essas opiniões durante os processos. Resultado da judicialização e do neoconstitucionalismo, principalmente. As nossas sociedades também, né, lógico, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem se tornado uma sociedade mais complexa. E sociedades mais complexas acarretam relações mais complexas entre agentes públicos e agentes privados, e também os agentes privados entre si. Dentro
dessas relações complexas, a gente surge os hard cases, né, que são conflitos, né, principalmente de princípios, em que chega, na maioria das vezes, né, ao Supremo Tribunal Federal, caber uma decisão sobre determinado tema, né, e como já até mostrei nas slides anteriores, exemplos não faltam de casos polêmicos que existem um evidente conflito de principiológico. Aqui eu trouxe duas frases do Carlos Alexandre Azevedo Campos, que é um jurista, tá? Ele é um professor da UERJ, que ele fala muito sobre ativismo judicial, ele tem até um livro. Ele diz que são os hard cases que os juízes utilizam a interpretação criativa e decidem de acordo com suas interpretações, dando espaço ao ativismo judicial. São os hard cases que reside o espaço nobre do ativismo. Porque, como eu disse, né, no início dos slides, não existe um tipo só de ativismo. E para muitos juristas, né, que estudam sobre o tema, o ativismo judicial seria literalmente quando o juiz coloca, né, decide da forma com o pensamento pessoal dele. Todo ativismo, agora trago mais uma pergunta provocadora, né, se alguém agora puder responder, todo ativismo judicial é bom ou a gente tem ativismo judicial ruim? A pergunta fica sendo, Paulo, aquela pergunta retórica, porque no final a minha ideia é abrir para o debate. Perfeito, então. Vou passar, então. Pode ser, Gustavo? Beleza. Então já concluiu? Não, falta agora rapidinho. Não, beleza. Só preciso. Tá. Aí eu trouxe a título de curiosidade para vocês algumas decisões que foram ativistas, tá? Só que, de novo, eu bato na tecla, né? Depende do conceito de ativismo utilizado. A primeira é Dred Scott contra Sandford. O caso é bem grande, tá? O caso é bem extenso. Em 1857, o Dred Scott, na realidade, ele era um escravo que ele passou por alguns estados que que proibiam a escravidão. Só que aí o Sandford, né, era um tenente, e depois que o tenente morreu, ele requereu a libertação dele na justiça, e a Suprema Corte já tinha utilizado o Judicial Review, né, no Madison contra... falhou agora o caso. Ele declarou inconstitucional a lei federal do território de Wisconsin que proibia a escravidão e afirmou a constitucionalidade da escravidão. E na decisão da Suprema Corte americana, né, se eu não me engano, o resultado ficou 8-1, só teve um juiz que votou a favor do Dred Scott. Assim, os juízes falam que o negro lá era uma raça infeliz, inferior, simples artigo de mercância, sendo literalmente uma propriedade privada, não podendo, né, a lei federal dispor sobre esse tipo de coisa. Outros casos, Plessy vs. Ferguson, que era uma companhia de trem contra um passageiro negro. A Ferguson era uma empresa da Louisiana. Nesse caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a constitucionalidade da doutrina de iguais, porém separados, né? Brown versus Board Education Topek, 1945, que foi a superação desse precedente da Plessy vs. Ferguson, que permitiu, né, que, na realidade, alunos brancos e negros, né, se matriculassem na mesma escola, acabou com a segregação. Outro exemplo, Mapp versus Ohio, que deu origem àquela teoria famosa do processo penal de teoria dos frutos da árvore envenenada. Infelizmente, o tempo é curto, não tem como eu destrinchar todos os casos a fundo. No Brasil, a gente tem, como exemplo, o reconhecimento da união estável homoafetiva, a vedação ao nepotismo, principalmente a súmula vinculante. Essa da vedação ao nepotismo é o exemplo mais claro de ativismo judicial no Brasil. Tá? O enquadramento de atos homofóbicos e transofóbicos na lei de racismo, também, na minha visão, é muito ativista, pois se expandiu um rol que até então taxativo de uma lei penal para abarcar outras condutas, né? Até onde eu lembro, sempre estudei, né? A lei penal se interpreta sempre taxativamente. O aborto de fetos anencéfalos também. E, por fim, eu gostaria só de deixar, antes de ir para o último slide, né? Eu gostaria de criar essa provocação. Se
Por exemplo, o Barroso fala que é quando a ativismo judicial é quando você interpreta a Constituição de forma a garantir direitos fundamentais e tudo mais. Só que isso sempre vai se justificar, né? Será que a gente, às vezes, não teria, por exemplo, que literalmente fazer mais pressão no poder legislativo e executivo para talvez mudar? E outra, será que o judiciário está realmente entrando nessa zona cinzenta, né? Preenchendo espaços vazios? Fica essas considerações, essas críticas. Deu 15 minutos aqui certinho agora, tá, Gustavo? No meu cronômetro. O meu também. E aí é isso. Coloquei por final críticas ao ativismo. Tem algumas aqui no slide, se você quiser eu passo. Mostra aí, por favor, já está feito. Show. A primeira crítica é a chamada crítica política ideológica, que quando juízes e membros de tribunais desempenham um papel político, mas não são escolhidos pela população, né? Ou seja, no final de contas, os juízes e principalmente o Supremo Tribunal Federal, eles estão tomando aquelas decisões sem ter sido eleitos, né? Sem representar a vontade democrática, né? A crítica institucional, essa daí é clara no Brasil, né? Que o judiciário se torna uma instituição hegemônica, dando a palavra final sobre todos os temas, literalmente todos. Mesmo aqueles que o magistrado não possuem aptidão e qualificação técnica. Eu até coloquei aqui, principalmente temas envolvendo saúde, orçamento, etc. Cito também a importância da análise econômica do direito nas decisões judiciais. A título de exemplo, a gente viu que foi essa semana ou semana passada, voltou a se discutir da ADI 5.090, né, que é a constitucionalidade da taxa STR no FGTS, pode causar um impacto de 296 bilhões no orçamento, né, segundo a AGU. O R574706, que removeu o PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, que em caso esse daí também está para ser decidido pelo STF em sede de embargo de declaração, porque a Receita Federal pediu modulação dos efeitos. Mas se o Brasil não, né, a União, no caso, tiver que devolver os tributos já pagos, né, as contribuições já pagas, a gente vai ter um impacto aí de 250 bilhões no orçamento. Então, tudo isso, no final de contas, são temas, são coisas que a gente tem que se levar, tem que ter realmente uma análise crítica sobre, porque senão a gente literalmente vai acabar tendo um judiciário enorme, muito mais forte do que o legislativo e o executivo, e aí aquele sistema de freio e contrapeso, ou freios e contrapesos que nós temos na nossa Constituição Federal, vai tudo por água abaixo, né? E eu gosto muito daquela frase que da ditadura do judiciário não tem ninguém que socorra, né? E também uma frase muito clara também é quem vigia o vigilante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses posicionamentos, com essas decisões do Supremo Tribunal Federal e dos juízes também de primeira, segunda instância, TST também, nem se fala. Enfim, é basicamente isso. Muito obrigado. Quem quiser mandar uma mensagem, discutir sobre o tema, fica à vontade. Meu número de celular, meu Instagram, meu LinkedIn e meu e-mail. Excelente, Paulo. Muito obrigado pela apresentação do tema. E depois voltaremos ao final para a participação de todos. No primeiro momento, eu vou passar a palavra para cada um. Então, agora eu passo a palavra para o Eduardo Passarello, também ex-aluno, hoje advogado já formado, para fazer a sua comunicação oral. Eduardo, com a palavra. Por 15 minutos. Muito obrigado, professor Gustavo. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, que é um prazer, uma honra estar aqui hoje para expor algumas considerações, algumas ideias sobre esse tema de minha monografia, que é o quarto poder, a influência dos meios midiáticos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Faço aqui uma pequena apresentação minha, né? Tive o prazer, né, de estudar lá no Viana 5 anos, de muitas amizades, muitos amigos, professores que se tornaram amigos, e fui representante, cheguei a presidente do nosso querido e amado DCE, e hoje estou fazendo uma pós no nosso tão amado direito constitucional. Eu vou dividir esta minha apresentação em 3 capítulos. A primeira, que eu vou falar sobre o Estado e seus representantes. A segunda, eu vou falar sobre a hermenêutica e a técnica de interpretação. E o terceiro capítulo, que eu entro mesmo no quarto poder, que é a grande mídia, tema desse meu trabalho. Então, no primeiro capítulo,
que eu falo sobre o Estado, muitos mestres já tentaram definir esse órgão, que digo a vocês que é uno, indivisível, sobre essa figura, o que seria o Estado. Muitos já tentaram definir. Mas o Estado está no seu patamar legítimo, constitucional, mas, no nosso modo de ver, tem alguém superior ao próprio Estado, que somos nós, o povo. E trago aqui um exemplo que Carmen Lúcia, quando assumiu a mais alta corte do país, se referiu, ela interpretou a norma protocolar do Supremo de forma diferente, que era ali para saudar as autoridades, o presidente da República, né, todas as autoridades, mas ela interpreta diferente. Me permitam ler aqui. Principio, pois, meus cumprimentos dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema de todos nós. Vejam bem, a ministra Carmen Lúcia interpreta a norma de forma diferente. Isto é hermenêutica, isto é interpretação. Então, falando sobre a interpretação, vou ao segundo capítulo, que é a hermenêutica. E digo a vocês uma passagem de Hermes, que derivou, né, a hermenêutica deriva do deus grego Hermes, que Hermes era o mensageiro dos deuses, e por isso mesmo muito poderoso, que ele levava a mensagem dos deuses para os mortais. Mas nós, mortais, não sabemos o que os deuses disseram, mas o que Hermes disse que os deuses disseram. Vejam bem, o Hermes era poderoso exatamente isso, ele foi um modo de ver. E o STF, nesse caso, é o último Hermes, é o último a interpretar. Claro, possui uma prerrogativa basilar na Constituição de interpretar as leis por último. E eu acrescento, tem a prerrogativa de errar por último também. E ele, com essa questão interpretativa do julgamento do Supremo, ele exerce o controle de poder, um domínio verdadeiro, como proposto por Max Weber. E trago aqui, né, resumindo o que quero dizer, que o poder judiciário, no seu exercício funcional e autônomo de interpretar, dizer o que é o direito, ele exerce o controle de poder, um domínio. E através desse domínio, ele usa a hermenêutica através de seus julgados, de suas interpretações. Faço aqui lembrança também ao ministro Eros Grau, que diz que a lei é alográfica, ou seja, ela precisa de um intérprete, ela precisa de um externo. Notem, um externo, que é o próximo capítulo nosso. O externo que vai dizer ali. A lei, puramente, ela precisa de um intérprete para que dê sentido ao caso concreto. Hermenêutica, então, é dar sentido, é dar vida ao texto constitucional, aos textos. Trago aqui também uma passagem muito simbólica desse, um verdadeiro esculpir da norma, como os juízes e os ministros do Supremo fazem. A passagem de Michelangelo, que um poeta também, como foi, e artista renascentista, ele, a pedido de Papa Júlio II, fez Moisés, uma escultura de Moisés. E, então, Michelangelo pega aquele todo mármore, sem vida e todo quadrado, e começa a escultar, exercendo ali a sua arte. E, ao final, ele se vê vislumbrado com Moisés, a figura, a personificação de Moisés. Então, ele pega um martelo e bate no joelho da obra ali, Moisés, e fala, parla, porque ali ele estava diante de Moisés. E os juízes são verdadeiros escultores da norma. Eles precisam moldar, precisam laborar ali em cima da norma para dar sentido. Mas que, volto a dizer, está dentro já da norma. Vou, então, ao terceiro capítulo, que é, então, o tema principal, que é o quarto poder. E
vocês muito bem sabem, de Montesquieu, que propõe a tripartição do poder entre executivo, legislativo e judiciário. Eu, na minha tese, na minha dissertação aqui, eu coloquei a mídia como quarto poder, rememorando aqui, então, os tempos imperiais, do imperador como poder moderador, enfim. Por quê? A mídia, a grande mídia, está constantemente influenciando os outros poderes. E, principalmente, no nosso trabalho, foi o poder judiciário. E qual que é, então, a gênese, essa origem da ascensão do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal? Tem data marcada, que foi o dia 11 de agosto de 2002, onde que teve a criação da TV Justiça, aonde o Supremo se viu e todos viram o Supremo. Todos acompanhavam, então, as sessões televisionadas pelo Supremo. E aonde, então, se mostrou-se a fragilidades, vaidades, protagonismos, as pessoas, verdadeiramente, ali nas vestes talares de juízes, através de suas vivências, experiências, compreensões. 11 ilhas, verdadeiramente, 11 ilhas que se decidem isoladamente. Também, tendo em vista todo esse poderio que o Supremo hoje exerce, foi criado um novo termo, a supremocracia do Supremo. E um caso que também teve influência, grande influência, não entrando no mérito político, mas apenas expondo aqui como teve essa origem, que foi o caso do Mensalão, aonde o Supremo se viu ali exercendo uma atividade penal, mas também de alto interesse público. Todos sabiam quem eram os julgadores e os julgados. Todos acompanhavam. As TVs, os jornais, mostravam, acompanhavam ali 24 horas por dia. E complemento também nessa minha fala, uma passagem muito simbólica que teve nesse julgado do Mensalão. Entre uma discussão áspera entre dois ministros, ministro Joaquim Barbosa e ministro Gilmar Mendes, o ministro Joaquim fala para o Gilmar: ministro, sai às ruas. Gilmar saiu às ruas, assim também como o Supremo Tribunal Federal. Se viram ali nas ruas, sendo influenciado, ouvindo também as vozes das ruas, amplificadas pela grande mídia. Trago aqui 2 exemplos para embasar e complementar nessa minha fala. Que o Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal, quando ele julgava, em especial no caso do Mensalão, no outro dia ele ia aos jornais procurar para ver o que os jornais tinham falado dele. E o ministro Carlos Aires Brito, poeta, ministro supremo, aproveitou para aprovar muito das pautas através da TV Justiça, onde ele se referia: se ministros, estamos sendo vistos. A sociedade, então, estava vendo o Supremo Tribunal Federal. E trago uma questão muito interessante, que o Supremo, então, se preocupa com a opinião pública. Mas a recíproca não é verdadeira. A opinião pública não liga para o Supremo. Se tem aqui, então, discutido entre a doutrina e debates, a legitimidade, de onde que vem essa legitimidade do Supremo Tribunal Federal? Eles não são eleitos, né? São indicados e todos aqueles trâmites constitucionais que é previsto pela Carta Magna. Então, a legitimidade do Supremo, e durante essas crises que estamos tendo, o Supremo, ele tenta se apoiar na população, no apoio popular. Mas devo lembrar que o Supremo tem a prerrogativa de exercer contra-majoritário. Por quê? Os ministros do Supremo têm essa prerrogativa de dizer, perante a Carta Magna, mesmo que, vamos supor, a sociedade queira B, o Supremo, pela Constituição, é o A. O Supremo, a legitimidade do Supremo está exatamente nisso.
o quarto poder existe, e é a grande mídia, é a mídia. Então, como tentar prevenir essa influência, esse controle externo, a mídia dentro do Supremo Tribunal Federal? É um exercício do controle epistemológico. O que seria esse controle epistemológico? Epistemologia é uma reflexão sobre a natureza ou do próprio conhecimento relacionado a uma pessoa, aos sujeitos e objetos. Então, o Supremo, pelo controle epistemológico, ele vai combater a subjetividade, vai fazer cumprir a Constituição. Parece tradicional, corriqueiro, ou até mesmo utópico de minha parte falar temos que cumprir essa Constituição, mas é a realidade e a nossa solução que propomos aqui. Trago uma passagem muito interessante falando sobre nossa Constituição, quando Ulisses Guimarães, ao aprová-la, se refere nessas linhas. Me permitam ler aqui. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, discordar sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar patriotas para a cadeia, exílio e cemitério. Quanto a nós, anos de luta e sacrifício, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia. Bradamos a imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Trago aqui também, para aqueles que se interessarem nesse tema que trouxe, eu trago aqui algumas obras que falam exatamente os 11, muito interessante o livro, do Felipe Reconto, uma ótima indicação que faço. Outro também, Porque Tenho Medo de Juízes, do Eros Grau, que aborda muito, né? E até uma questão interessante, um juiz, por que tenho medo deles? E também Hermenêutica Jurídica em Crise, do Lênio Streck. Então, fico aqui as minhas considerações, as minhas indicações de leitura. E, para concluir, não poderia de dizer alguma poesia, que gosto muito. E que tem tudo a ver sobre o tema que disse hoje, sobre a verdade e a subjetividade das leis do Supremo, que trago aqui. É de Fernando Pessoa. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa por que haviam se zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham a razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra. Um via um lado das coisas e o outro do lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se viam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o prazer imenso de estar aqui hoje, a presença de tantas e tantas pessoas, colegas, amigos, com a sua presença. Professor, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Uma curiosidade, quem que é o poeta, de quem que é a poesia que você leu? É Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Bom, Eduardo, obrigado pela apresentação, pelo final poético, para nos inspirar reflexões humanas e jurídicas. E agora eu vou passar a palavra para Marina Itaboraí, que foi também orientei o trabalho de conclusão de curso, 2 registros a mais, também tive o prazer de coordenar a atividade de monitoria com ela, e também agora ela vai iniciar na semana que vem o mestrado dela em Direito aqui na FJF, e parabéns, né, por mais essa etapa que você vai começar. E pode fazer, Marina, agora a sua apresentação com a palavra. Marina, tá sem som. Na verdade, para mim também está sem imagem.
enquanto a Marina acerta a parte tecnológica, e só refazer a etapa. Só você entrar de novo, que aí, quando você aparecer, ela já se manifestou mais cedo, ela já entrou, já fizemos os testes. Prezados e prezadas, enquanto a Marina entra, só lembrando que peço que todos fiquem até o final, não só pela qualidade do trabalho, mas também para ouvir. No final, eu vou abrir o espaço para a participação de todos e todas. Marina, com a palavra. Tudo ok? Sim. Estou saindo. Então tá. Boa tarde a todos. Agora tudo ok por aqui. Primeiro, gostaria de agradecer ao Gustavo pelas palavras. Muito obrigada. Dizer que é sempre uma honra e um prazer estar dividindo o espaço com você novamente, espaço que a gente dividiu desde o meu terceiro período da faculdade, porque a nossa jornada não se encerrou só quando você parou de me dar aula, que você foi meu orientador na monitoria, meu orientador no TCC, e ficamos amigos e estamos aí hoje novamente. Gostaria de parabenizar os amigos Paulo e Eduardo pela apresentação, dizer que é muito legal estar junto de vocês de novo. Paulo, que foi monitor na mesma época que eu, o Eduardo, ali, que a gente é colega de período, e depois a Ana, que eu tive o prazer de ser colega de turma, uma pessoa incrível. Pedir desculpa para vocês, porque talvez eu esteja um pouquinho nervosa, porque eu acabei de sair de uma outra apresentação, e eu fiquei um pouco confusa, porque deu uma simultaneidade aí nas minhas apresentações. Então, talvez eu confunda imunidade parlamentar com direito do idoso, que era disso que eu estava falando na outra. Então, vocês desconsiderem. Então, vamos lá para a apresentação desse resumo. Bom, vou tratar com vocês agora sobre imunidade parlamentar, mais especificamente a imunidade parlamentar e o seu papel como garantia da democracia. Quando a gente fala em imunidade parlamentar, hoje em dia tem um estigma muito grande em cima desse instituto, como uma coisa negativa, como algo que só existe para beneficiar político corrupto e sem vergonha. Mas a imunidade parlamentar tem um valor muito grande dentro da democracia representativa, que é aquela democracia em que nós, o povo, elegemos representantes para representar os nossos interesses lá no parlamento. Então, a imunidade parlamentar, ela surgiu para assegurar a esses representantes que nós elegemos a garantia de expressar suas palavras e votos de forma livre, sem amarras, sem medo de censura, sem medo de prisões arbitrárias, para que ele possa chegar lá e falar de tudo aquilo que o povo que colocou ele lá queira ouvir e que tenha demandado aí. Então, a imunidade parlamentar, ela tem uma forte ligação com o fato de assegurar a manutenção do bom ideal da democracia. Porque já que ele está lá representando o povo, e já que a democracia é o governo de todos, então é de extrema importância que quem esteja representando o povo tenha total liberdade para demonstrar suas ideias sem qualquer interferência de censuras ou demais amarras. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, nem todas as coisas no papel e na prática são equivalentes, às vezes a gente tem alguns contrassensos. E com a imunidade parlamentar não é diferente, como nós bem sabemos. Atualmente, com a vinda da internet e com a gente podendo chegar um pouco mais próximo dos discursos parlamentares, a gente tendo acesso à informação maior, a gente pôde, vou citar um episódio que eu acho que ficou marcante na vida de todos que acompanham aí a vida política, que foi o impeachment da Dilma, aquele momento clássico dos deputados federais indo declarar o seu sim ou não. Ali, a gente teve uma clara expressão democrática, todo mundo lá, falando as coisas que gostaria de expressar, dando seu voto de sim ou não. Mas a gente também percebeu que alguns justificaram seus votos em questões preconceituosas, em discursos de ódio, e isso demonstra uma clara deturpação do Instituto da Imunidade Parlamentar. E uma deturpação pelos próprios parlamentares.
o objetivo real foi totalmente corrompido para virar, às vezes, um escudo de punição, para, às vezes, o parlamentar justificar algumas medidas que ele queira tomar em discursos de ódio e com a garantia de que ele não ia ser responsabilizado por aquele discurso. Por exemplo, esse sim foi responsabilizado, mas vamos dar um exemplo. O clássico debate, né? Que não foi um debate, mas entre o Jair Bolsonaro, que na época ele não era presidente da República, ele era deputado federal, e a Maria do Rosário, em que ele disse em alto e bom som que ela não merecia ser estuprada e que ele só não estupraria porque ela era feia. Bom, isso claramente não está dentro do objetivo real de um parlamentar, que é defender os interesses do povo, defender os interesses daquele que o colocaram ali. E um dos argumentos para a não responsabilização de Jair Bolsonaro por essa fala foi a imunidade parlamentar. Então, aí a gente tem um claro exemplo de uma deturpação do Instituto, de usar o Instituto como escudo e não, de fato, como um instrumento assegurador da democracia. E a gente chega agora num momento que é um momento do ápice do contrassenso entre a atuação dos parlamentares e o Instituto da Imunidade Parlamentar, que é usar a imunidade para atacar a própria democracia. Você pensa, mas como assim? Como isso aconteceu? Bom, em um episódio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, gente, só deixando claro que eu estou citando muitos políticos aqui, mas é porque é uma situação ligada ao poder legislativo, então não tem como eu não citar nomes políticos, mas não é uma apresentação política, eu estou falando sobre imunidade parlamentar, mas é um instituto do poder legislativo, então não tem como. Bom, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu a volta da aplicação de um ato institucional, mais especificamente o AI-5, que é do conhecimento de todos, que foi o ato institucional mais pesado que teve no período da ditadura, em que teve uma forte... eu perdi a expressão. Repressão. Exatamente, uma forte repressão. Eu estava com liberdade de expressão na cabeça, não saía. Uma forte repressão a diversos direitos fundamentais. E democracia e repressão de direitos fundamentais não combinam, principalmente na égide da Constituição de 1988, que a gente tem um imenso rol de garantias e direitos fundamentais. E a democracia, ela é muito bem definida pela nossa Constituição. E quando o deputado Eduardo Bolsonaro foi ser responsabilizado por essa conduta, ele usou o Instituto da Imunidade Parlamentar para dizer que ele tem a liberdade de se expressar quanto às suas palavras e votos, que ele estava dentro da sua atividade parlamentar, então ele poderia sim fazer o uso da imunidade, porque ele não deveria ser silenciado. Contudo, quando a gente analisa a fala dele e quando a gente analisa o real objetivo da imunidade parlamentar, a gente vê que um instituto que promete proteger a essência da democracia foi utilizado para atacar a própria democracia, para atacar as próprias liberdades que a democracia traz, para atacar as próprias proteções ao cidadão que a democracia traz, que são todos os direitos fundamentais que são atacados pelo ato institucional número 5. Então, a gente vê um claro contrassenso e é o melhor exemplo que pode ser utilizado de deturpação desse instituto que nasceu, na verdade, para ser uma ferramenta auxiliadora da boa condução da democracia. E, diante disso tudo, diante de toda informação que a gente recebe, de tudo que a gente vê lá no Congresso Nacional, da atuação dos parlamentares, a gente entende que a imunidade parlamentar não é um instituto que a gente deva ter medo dele, que a gente deva crucificá-lo, ou então simplesmente falar, eu não vou discutir quanto a isso porque eu não concordo, eu acho que político tem que ser preso mesmo, e eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. Não, a imunidade parlamentar é algo que a gente deve estudar, a gente deve compreender, porque se nós colocamos aquelas pessoas lá, cabe a nós cobrar delas
que elas seguirem e se pautem nos institutos democráticos. Então, é muito importante que nós saibamos qual o real objetivo desse instituto, para que a gente possa cobrar que ele seja bem utilizado e que ele não seja deturpado da forma que é. A deturpação, ela não ocorre pela essência do instituto parlamentar, ela ocorre pelo seu mau uso, porque a imunidade, ela existe não para ser escudo de político, mas sim para ser um escudo da democracia. E é dessa forma que eu finalizo. Eu gostaria de abrir para discussões, porque é um tema muito polêmico. Toda vez que eu menciono que o meu TCC foi defendendo a imunidade parlamentar, eu escuto muitas críticas. Então, se alguém quiser abrir o microfone e falar, eu agradeço, porque edifica a todos nós. Marina, eu até combinei com todos e todas que aí, ao final, só para a Ana fazer a apresentação dela, aí eu vou abrir o espaço para todos participarem. Tá, joia, beleza. Bom, para terminar essa parte das comunicações orais, agradecendo a Marina pela sua exposição, agora eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz, que tive o prazer de orientar o trabalho de conclusão de curso, hoje já formada advogada, formou com a Marina, da mesma turma dela, no mesmo ano do Eduardo, e a Ana também tem formação na área de História, eu não lembro agora, pode até me atualizar se também conclui esse ano o curso de História, e ela vai falar de um tema que até os temas vão ver que se harmonizaram num certo sentido, que ela vai falar das questões dos movimentos autoritários que existem hoje no Brasil. Então, Ana, passo a palavra para você. Bom, olá, pessoal, boa noite. Meu computador me deixou um pouquinho na mão aqui, eu estou usando o celular e eu não tenho suporte. Se por acaso o celular cair aí, vocês não liguem, viu? Eu boto aqui de novo e no final dá tudo certo. Problemas que a gente resolve, né, nesse mundo virtual aí, tão forte hoje em dia. Bom, primeiramente, assim como meus colegas, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bacana poder voltar a essa instituição que tanto nos proporcionou aí nesses últimos anos e estar na companhia de pessoas tão queridas que eu sei que são também pessoas que discutem muitas questões constitucionais. Não à toa o Gustavo esteve aí presente, né, em muito da nossa trajetória, e é muito legal poder vir aqui de novo para discutir alguns temas que são tão importantes, né? Bom, para começar, eu acho que é interessante que eu explique um pouco sobre o porquê da proposta desse tema, né? No primeiro momento parece até algo um pouco fora do âmbito do direito, é algo realmente interdisciplinar, tem essa influência, sim, dessa minha formação também na história, concluo esse ano mesmo, Gustavo. E assim, por que veio essa ideia? A gente pôde observar, né, nos últimos anos, uma crescente de uma onda conservadora, não só no país, como em outros, não só no Brasil, como também em outros países. E ciente disso e observando isso, né, surgiram diversas discussões que envolviam as prerrogativas democráticas, se isso estava em risco ou não, como que isso estava funcionando, como que o direito estava respondendo a isso. E me veio essa vontade de tentar pesquisar mais a fundo se existia, então, risco ou não à democracia no Brasil. Então, no meu trabalho, né, que é a proposta aqui de hoje, tentar explanar um pouco aqui do que a gente fez no nosso trabalho de conclusão de curso, no primeiro capítulo, na introdução, eu trouxe um pouco das experiências de ruptura democrática, né, na história do Brasil, que eu não vou aprofundar muito agora, pelo tempo ser um pouco curto, e também trouxe uma questão que eu acho que é interessante pontuar, que foi um estudo realizado por uma série de professores da USP, de diferentes especialidades, e nesse estudo eles compararam a classe, né, de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro aos integralistas, para poder fazer essa comparação e entender se os bolsonaristas, né, como são chamados por muitos, eles seriam mais voltados à direita tradicional brasileira ou se eles teriam traços realmente com alguns traços parecidos, né, com os integralistas. Quem são os integralistas? Os integralistas são um grupo fascista do Brasil, que surgiu lá na época do Plínio Salgado, e aí a conclusão do estudo foi de que a proximidade é muito maior, de fato, com os integralistas, por alguns motivos. O primeiro seria a questão de ser muito pautado na religião cristã, né, para defender diversas pautas e interesses. Também a questão do culto, né, à violência como
algo realmente que vá solucionar, algo necessário. A gente podia observar isso pelo estudo que eles fizeram em ambas as vertentes, né? E também a questão dessa defesa da pátria, a defesa da família. Então, foram pontos que eles observaram que eu acho interessante pontuar nesse primeiro momento, destacar isso desse primeiro capítulo do trabalho. Caminhando, né, no segundo capítulo, eu fui abordar um pouco sobre as formas como a gente exerce a nossa democracia, né, que foram muito influenciadas por esse processo todo de globalização, né? O exercício da democracia ele foi muito influenciado por isso. Hoje a internet ela possibilita um mundo de novas formas de exercício da democracia, de poder expressar, da liberdade de expressão, de como que isso é regulado. E algo que influenciou muito nesse processo, né, são as chamadas fake news. E a gente percebe como elas influenciam, de fato, em todo o processo democrático, como elas influenciaram no ambiente, né, no próprio ambiente das eleições de 2018, em que disseminaram questões que foram consideradas falsas. E aí eu não digo por vertente política agora, não digo que só teve fake news por parte da esquerda ou só teve fake news por parte da direita, eu digo que é algo que realmente ascendeu e vem cada vez mais tomando força. Não à toa, na pandemia, nós vimos também uma série de fake news que prejudicam não só a ordem democrática, mas justamente processos, né, como esse da pandemia tão sério, em que a gente vê vários absurdos, às vezes, que até que todos entendam que são absurdos. É um processo, então a gente pode ver como as fake news realmente afetam muito essa questão. Não à toa, o STF instaurou o inquérito, né, das fake news para poder apurar como que isso estava sendo feito, como que essas fake news estavam sendo propagadas, e porque também, quando foi instaurado esse inquérito, o objetivo principal era apurar essas notícias fraudulentas, principalmente em relação aos ataques que vinham sendo feitos ao STF e aos seus familiares. E aí a gente já vem vendo esses traços de ataques, né, às instituições democráticas. Um outro ponto que a gente precisa entender, que só para concluir dessa parte das fake news, é que o direito ele precisa responder a isso, né? Então tem vários projetos de lei que tentam versar sobre essa questão, e é uma questão muito complicada, porque você tem que garantir a liberdade de expressão, não pode virar uma censura, e ao mesmo tempo você tem que responsabilizar aqueles que estão propagando fake news e expondo, né, questões ou falando de modo que fere a ordem democrática, os princípios democráticos. Então, é uma questão muito complicada, que eu acho que, para aprofundar, precisaria até de um outro momento, né? Se a gente deixar, a gente fica aí horas discutindo sobre isso também. Mas é um ponto que eu acho que é importante ressaltar dentro do trabalho. E aí eu parti, então, para alguns pontos que eu vou ir destacando aqui brevemente, que eu acho que é interessante a gente discutir, se possível, até depois, que eu entendo, né, como algumas tendências realmente antidemocráticas do atual governo. Alguns pontos são a questão de que os apoiadores, né, do atual presidente foram às ruas pedindo intervenção militar, volta da AI-5, assim como o deputado também fez essa menção, como a Marina falou, esses movimentos, né, o fechamento do STF, do Congresso, foi instaurado também um inquérito pelo STF para poder apurar esses atos antidemocráticos. E aí é importante ressaltar nesse ponto que, para além de ver essas questões, até que ponto essa discussão entre liberdade de expressão ou não, esse inquérito ele foi instaurado porque foi verificado que havia grupos organizados, estruturados, que mobilizavam isso financeiramente. Então, é preciso aprofundar isso, né? Esses atos democráticos, para além da discussão da liberdade de expressão, isso está sendo financiado por quem? Como que isso está acontecendo, né? Então, é algo importante e muito sério. Então, também a outra resposta que vem do STF também, mais uma vez, é instaurar esse inquérito para poder apurar como que isso estava funcionando de maneira financiada e organizada. E aí, agora sim, passando para a questão das tendências antidemocráticas do governo, para além de seus apoiadores, né, agora mais uma perspectiva do Poder Executivo, uma questão, vou apontar algumas questões que, ao meu ver, são problemáticas. Uma primeira seria a elaboração, por exemplo, do Ministério da Justiça, de um relatório com mais de 570 nomes de servidores que se colocaram como antifascistas. E nesse relatório continham dados, nomes, alguns endereços, alguns nomes até foto,
e foi feito esse relatório pelo Ministério da Justiça. Um primeiro ponto. Um segundo ponto, quando o Bolsonaro, ele numa reunião ministerial, justamente aquela em que quem acompanhou, né, viu que foi muito polêmica, que quando soltaram os vídeos e tudo mais, e ele faz uma menção nessa reunião ao artigo 142 da Constituição Federal, dando a indicar que este artigo poderia ser utilizado por qualquer um dos poderes para intervir, né, na ordem quando fosse necessário, e isso com o apoio das Forças Armadas. Então, ele faz uma fala justamente nesse sentido, e foi amplamente criticado porque realmente esse artigo ele traz, pela interpretação dele, que não é a interpretação realmente que, de fato, todos os constitucionalistas, todos não, né, mas grande parte dos constitucionalistas atribui ao artigo, porque ele traz uma ideia de que o artigo funcionaria como uma espécie de poder moderador, algo que não corresponde com a análise da maioria dos constitucionalistas. O Barroso, inclusive, ele até atribui essa questão como um terraplanismo constitucional, para uma expressão para dizer que realmente não é essa a interpretação que deve ser dada a esse artigo. E também essas questões, né, ataques à imprensa, em que foi feito um relatório também pela Organização Brasileira de Imprensa, que mostrava que houve um aumento substancial nos ataques aos jornalistas nesses últimos 2 anos. Então, assim, nessa série de questões, aí outro ponto que eu acho que é importante pontuar, essa questão problemática no Ministério da Saúde, que a gente pôde observar na pandemia, em que grande parte, aí agora está até modificando, passou por várias outras questões que vieram até posteriores à conclusão do meu trabalho, mas justamente ter um militar, né, ocupando o Ministério da Saúde por muito tempo, conduzindo as coisas nessa pandemia, além da questão também de ter um grande aumento da ocupação de militares em cargos do governo, que foi algo que foi possível observar também, em porcentagens realmente elevadas. Eu tenho aqui um relatório da TCU, contendo os dados, vai me fugir aqui agora para falar para vocês o número exato, mas que demonstra que, de fato, aumentou em larga escala a ocupação de militares pelos cargos do governo. Então, é uma série de fatores que a gente vem observando que possuem, né, nessas atitudes e nessas decisões algumas tendências que, ao meu ver, claro que tudo são opiniões, né, e o que a gente está aqui é para justamente discutir. Pronto. E, nesse caso, ao meu ver, são questões que eu entendo como tendências, de fato, antidemocráticas. E aí, posteriormente ainda, à conclusão do trabalho, a gente percebe que no dia 5, agora, da semana passada, o Bolsonaro ele também faz uma menção à questão de um decreto, que ele disse que já estava pronto, e que se ele colocasse validade e realmente decidisse pelo decreto, todos teriam que cumprir justamente com esses termos, e opondo aí, de certa forma, isso pautado, né, defendendo o direito de ir e vir, né, nessa questão da pandemia que foi tão polêmica, que trouxe tantos pontos, e opondo um pouco esse direito de ir e vir ao direito à vida, né. Então, é algo assim, dentre vários outros pontos que vêm sendo observados, né, mesmo que não tenham sido trabalhados no meu TCC, que são posteriores a ele, que mantêm essa tendência e essas falas que eu acredito que nós, como operadores de direito, temos que estar atentos e observando tudo isso. E aí, em conclusão, assim, para dizer, então, né, se eu comecei o meu trabalho querendo saber se existia ou não risco à democracia no país. Minha opinião, como que eu concluí esse trabalho, né, o que eu concluí a partir das pesquisas. Eu acredito que a gente vive hoje no Brasil um momento, assim, de corrosão democrática que é inédito. E por que inédito? Não que a gente não tenha tido rupturas democráticas na história do nosso país, mas todas as rupturas democráticas que ocorreram até hoje se deram através de um golpe de Estado. Nesse momento, o que eu enxergo é que várias situações que vêm sendo colocadas e pontuadas e faladas e ações que vêm sendo tomadas pelo Poder Executivo, que é o principal foco da pesquisa, elas demonstram
que há a possibilidade de corrosão democrática de uma maneira, de certa forma, institucional, que não necessariamente você precisa de um golpe de Estado para você prejudicar e corroer a democracia no país. E que, até nos termos da Lilia Schwartz, né, que é uma das autoras que eu pautei no meu trabalho, ela diz que o Bolsonaro ele não é que ele implementaria um golpe, mas que ele seria o próprio golpe. E a gente percebe isso, né, algumas tendências realmente e falas problemáticas. E, assim, agora trazendo uma proposta até para a gente abrir para discussão, né, e gostaria de até ouvir mais opiniões sobre, que é algo que a Heloísa Starling, ela fala também, pontua, que eu acho interessante trazer para vocês. Qual que é a questão, né? A Constituição Federal de 1988, ela é tida como uma Constituição cidadã, ela é tida como uma Constituição que tem que, sim, fortalecer a democracia, ela foi implementada num processo problemático, né, de redemocratização ali, que não realmente supriu tudo que necessitava em relação à ditadura. Muitas feridas não foram curadas, muitas questões não foram esclarecidas, muita gente não foi punida. Então, ela vem nesse processo, mas ela vem com essa proposta. Então, as instituições democráticas, elas vêm se fortalecendo, principalmente por conta da Constituição de 1988, mas elas vêm sendo amplamente atacadas. E, para além disso, aí trazendo a proposta da Heloísa Starling, que eu acho que é interessante para o debate, ela traz a ideia de que a Constituição Federal de 1988 ela realmente investe muito nas instituições democráticas, mas que faltou um pouco para a nossa sociedade a gente investir na cultura democrática. Eu acho que é um ponto que quando eu ouvi, eu falei, realmente é interessante, porque a gente tem que... Como que a gente muda isso, então? Como que a gente fortalece ainda mais a nossa democracia, né? Para não trazer aqui só problema e tentar trazer algumas possíveis soluções. Eu acho que é, de fato, muito necessário que a gente invista em valores democráticos, valores de empatia, valores de compaixão, valores de tolerância, valores de igualdade. Não à toa a gente vê que, nesse momento de pandemia, com tantos mortos, parece que para algumas pessoas, uma parcela da sociedade, nada aconteceu, as coisas tá tudo bem, tudo normal, se não foi comigo, tá tudo ótimo. Então, eu acho que a gente precisa mudar, não é só a questão da estrutura e do alto escalão aí do poder. Estou acabando, um segundo. Para concluir... Muito bom. Não, só para concluir, eu acho que essa mudança ela tem que vir de uma estrutura da sociedade como um todo e de fortalecer, de fato, esses valores. Eu acho que enquanto a gente não fortalecer a cultura democrática, a gente vai continuar tendo problemas em relação ao país, né? Enfim, ao que vai ser o futuro do nosso país. E com o momento aí de eleição chegando, muitas coisas acontecendo, eu acho que é cada vez mais importante que a gente discuta esses temas e que a gente realmente, mesmo que tenha opiniões divergentes, eu acho que é importante para a democracia, né, que tenham realmente opiniões divergentes, mas eu acho que é de fundamental importância que a gente discuta isso e que a gente, como operadores de direito, continue estudando e entendendo como as coisas estão acontecendo, porque se nós, né, que somos defensores aí da Constituição, a Constituição que baliza todas as nossas ações, até nos outros ramos do direito, se a gente não atuar como, de fato, defensores da democracia, quem vai, né? Como que isso vai acontecer? Que rumo que o país vai tomar? Então, concluindo, é um pouco isso. E queria muito discutir com os meus colegas também, os outros temas abordados, que também acho que, no final das contas, tudo da Constituição, ela se permeia, né? Então, assim, acho que é de fundamental importância. Agradeço o espaço e o momento. E é isso, um prazer estar com vocês aí. Bom, Ana, parabéns pela apresentação. E só fazer um registro para todos, antes de abrir a participação. Quando você notou que eu mexi, é que eu fui pegar a Constituição, porque te ouvindo, me sensibilizei com a apresentação de todos, mas a sua fala, que foi por último, mexeu num ponto que permeia a apresentação de todos os quatro, que é o que está no artigo 205 da Constituição. Você estava falando, eu quis pegar, que eu quis ler para todos e todas. Diz o artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 1. Pleno desenvolvimento da pessoa. 2. Seu preparo para o exercício da cidadania. 3. Sua qualificação para o trabalho. Quando você me levanta no final, de forma precisa, a questão da cultura democrática, que é a partir de nós,
Porque a democracia, como o Eduardo falou, Marina falou, o Paulo foi por outra via, ela tem como primada a soberania popular. Não tem que ter nenhum tutor externo de nós mesmos. Nós temos que tutelar o conjunto da obra. Inclusive, reforçando o que você disse, o artigo 1º, se não bastasse, clareza evidente, no parágrafo 1 que fala, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Isso é na parte das decisões do poder legislativo e executivo agora, a soberania popular. Então, essa cultura democrática, me lembrei porque a Constituição chama atenção para essa questão do preparo para o exercício da cidadania, que na pandemia, né, ficou evidenciado, como você bem destacou no final. Bom, gente, eu tenho fala para todos, vocês, todos os 4. Não quero monopolizar a palavra, mas também não vou deixar de falar, já que mediador tem o privilégio de falar primeiro. Paulo, quero te ver se você estiver presente ainda, porque eu fiz anotações para os 4, parei breve, nem é para responder, não. Se quiser também pode responder, mas eu queria ouvir também os participantes, que eu estou muito feliz com a participação, ficou muito tempo aí com mais de 100 presentes aqui no Meet. Na apresentação do Paulo, ele chamou a atenção para o tema do ativismo judicial. Ativismo judicial, como o Paulo apontou, ele apresenta 2 direções de reflexão. Uma na ótica da separação dos poderes, nessa questão se ele entra no espaço de outro poder, se ocupa o espaço deixado com outro poder, se ele substitui a atuação de outro poder, mas o ativismo tem também uma outra direção, que é o ativismo hermenêutico, que vai até chegar no tema do Eduardo. Porque nós sabemos, a Constituição ela é principiológica. Essa Constituição ela abre falando de princípios. Inclusive, o que eu li aí da soberania popular é do título 1º, que fala dos princípios fundamentais. Mas, como todos que estão fazendo direito sabem, ela tem princípios no título 1º e ao longo do seu texto. Vários direitos fundamentais têm caráter principiológico. Já estudaram isso. Em razão dessa natureza principiológica da Constituição, o que os princípios trazem? Um maior espaço de interpretação, um maior espaço de criação judicial. Então, muito do que se chama de ativismo é um modo de aplicar o direito, não necessariamente ocupando espaço de outro poder, não necessariamente atuando na omissão de outro poder. Aí chega no tema do Eduardo. Inclusive, o livro que ele citou, do Eros Grau, que é livro indicado na faculdade do Porquê Tenho Medo dos Juízes, mas os 11, e mais o Lênin Streck, da hermenêutica jurídica em crise, a crise está na aplicação. Muitos problemas surgiram. E eu, gente, que, vai passando o tempo, vocês, para mim, já são a nova geração, quando eu estudei direito, estava perto, a Constituição não tinha completado nem 10 anos. Era uma criança. Vai fazer 33 agora. Na fase criança da Constituição, os princípios ali, que todo mundo tinha esperança que ali estavam as soluções de todos os problemas de teoria do direito e de aplicação do direito, como a Marina bem lembrou, tem o texto, mas tem a dimensão da aplicação, solução dos problemas. Se apostava tudo nos princípios. Aí o Eduardo, só que os princípios, depois surgiram outros problemas da aplicação dos princípios, como várias correntes hermenêuticas examinam. E o Lênin Streck, inclusive, até propõe uma teoria da decisão judicial para buscar justamente recompor a racionalidade perdida em certos modos de aplicar o direito. Mas o Eduardo cita também a questão, que é o tema principal dele, que é a influência da mídia. Aí, Eduardo, você, que também nos emocionou com a poesia de Fernando Pessoa, quero lembrar que vocês são a geração que não é só a grande mídia, que por um outro modo, ou de algum modo, tem um controle, seja das concessões, seja da própria liberdade do exercício profissional. Agora temos as redes sociais, que potencializou ao máximo o problema das influências externas das decisões judiciais, não que vai influenciar o convencimento de juiz, mas que o tema vai para todos os lados, sujeito às diversas compreensões, que aí eu quero só trazer uma reflexão, Eduardo, e todos. Isso não é um problema por si só. Abrir a interpretação, eu tenho um texto clássico que eu recomendo que todos um dia leiam, chama Sociedade Aberta dos Intérpretes, do professor Peter Hiberle, em que ele chama a atenção que isso é uma virtude, a sociedade aberta dos intérpretes. As audiências públicas mostram isso, abrir para a participação de quem não é do direito, as perícias, nos processos da nossa vida de primeira instância, da justiça comum e da justiça de um modo geral, as perícias, são pessoas de fora do direito levando, até o Paulo tocou nesse ponto também, na questão do ativismo. Mas o problema é essa relação que há
entre a racionalidade da ciência do direito e, muitas vezes, até Eduardo citou o controle epistemológico e a falta de racionalidade presente nas redes sociais e na mídia. Né? Tem mídia para tudo no Brasil hoje. A Marina, que no tema da imunidade parlamentar realmente mostrou mais uma vez uma abordagem excelente da sua conexão com o tema da democracia, mas há um ponto entre nós dois que eu sempre falo, ela me escuta, até porque eu acho que gosta de mim, não gosta de me contrariar, não sei, queria que me contrariasse mais. Eu sempre falo que a imunidade parlamentar, além do que ela destacou muito bem, essa contradição que chegamos no Brasil, de um discurso parlamentar contra a democracia, a prisão do deputado também em 2021, que foi pós sua pesquisa, até te mandei mensagem na época, a prisão do deputado e agora a ação penal contra ele, é o retrato da chapa quente. O tema está fervendo, que é a questão de saber agora os limites do debate parlamentar contra a democracia, a ponto de o Supremo ter que utilizar a Lei de Segurança Nacional autoritária para conter o autoritarismo. Momentos complexos. A Ana, no final, aí, quando até me fez abrir a Constituição, são tempos que a gente precisa realmente agora voltar para a racionalidade mínima da nossa tradição ocidental. Mas existe um outro ponto da imunidade, que a Marina, eu noto que ela tem um peso diferente, eu dou um peso diferente do dela, que ela cumpre o papel também de mostrar o real sentimento popular. Porque se quem expressa ódio e preconceito, que se na liberdade de expressão não poderia. Na imunidade material, tendo pertinência com o mandato, ela lembrou bem, falar de estupro de deputado tem nada a ver com o mandato. Mas no que tem a ver com o mandato, se ele expressa ódio e intolerância sobre temas parlamentares, cumpre o papel, sim, de expressar o sentimento popular. Saber o que a sociedade pensa, eles são punidos ou não nas urnas. E a gente viu, como a Ana apontou, já fazendo a ligação final, essas tendências autoritárias não são apenas de políticos extravagantes. Isso aí foi por dentro do jogo. A Ana lembrou, tudo que está acontecendo, gente, que a Ana apontou, é por dentro. Tem nada por fora. É deputado. O que tem por fora, que ela destacou as fake news, aí toca, realmente falou, é outro tema, leva para outra direção, mas as fake news vão ligar com tudo da questão da soberania popular. Somos nós, nesse mecanismo de trânsito de informações, fragilizando a própria democracia. Então, gente, são temas macro. Fiz aqui um breve apanhado só para compartilhar reflexões, mas antes de fazer perguntas, aí eu não quero ter o monopólio das perguntas, alguém quer falar agora, fazer algum comentário ou pergunta viva a voz? Usando o espaço aí do Google Meet? Porque se alguém for fazer algum comentário, pode abrir o microfone, senão eu vou fazer as minhas perguntas. Solta o verbo aí, galera. Ninguém precisa ligar a câmera, não deixa a gente no vácuo, não. Eu sei que vocês têm um monte de coisa para falar. A gente permite participação sem imagem. Finge que vocês estão no Twitter. Pode fingir. Marina, por isso que eu até tenho as minhas perguntas engatilhadas aqui, porque a gente sabe que, igual festa de casamento, às vezes, e abrir a pista de dança, muitas vezes as pessoas se sentem um pouco reservadas para isso. Mas eu vou fazer alguns comentários, e aí depois, quem quiser complementar aí, apareceu alguém para falar? Mas para mim parece que ia entrar alguém. Só vou ver uma coisa aqui antes de fazer minhas perguntas. Meu microfone está aberto? Eu estou vendo aqui. Houve comentários. Eu fui ver as mensagens aqui. Há uma pergunta aqui. Ou comentários, né? Isso que eu ia ver os comentários. Não sei se todo mundo leu os comentários. Alguém levantou a mão. Pode falar. Quem levantou a mão pode falar. Que eu estou lendo os comentários aqui. Eu vi alguma mão levantada aí. Eu vi quem foi, hein? Eu Bom, também vi. Eu vou fazer até a partir dos comentários que eu li brevemente aqui. Deixa eu voltar aqui. Marina, eu vou perguntar para a Marina primeiro, mas isso aí vai girar para todos depois. Até aproveitando sua experiência agora, fazendo a prova do mestrado,
Você poderia... É uma pergunta que eu não vou resistir, né? Você conseguiu perceber, a partir tanto do trabalho de conclusão de curso, como também elaborando projeto para mestrado, a importância de ter um marco teórico de um conceito? Exemplo, o Paulo apresentou o tema do ativismo. Vou passar essa pergunta para todos, tá? Vamos se preparando. O tema do ativismo. Aí o Paulo, você vê que logo trouxe autores para afirmarem a visão dele. O prezado Eduardo falou do tema da influência da mídia, da imprensa, nas decisões judiciais. Ele logo mostrou autores, pensadores para fundamentar o ponto de vista, a Ana igualmente. Marina, você podia destacar a importância de ter um marco teórico, um autor, uma ideia, para poder fundamentar um raciocínio jurídico? Gustavo, você me fazer essa pergunta é até curioso, porque nessa questão que você mencionou de os representantes estarem lá, e já que eles foram votados pelas pessoas, eles estão lá, né, enfim, representando aqueles que votaram neles, então, né, enfim, se eles estão fazendo aquele tipo de governo, porque quem colocou eles lá concorda com isso, é justamente por causa do meu marco teórico que eu discordo um pouco dessa situação. O meu marco teórico para o TCC foi os ideais do Norberto Bobbio, os ideais democráticos dele, em toda a trajetória que ele traz. O meu marco teórico para o meu pré-projeto de pesquisa do mestrado foi o Michel Tarufo, que eu acho que ele não é muito bem trabalhado na graduação e ele foca muito em provas e argumentações dentro do processo civil e penal. E o marco teórico, ele funciona como a base, como guia de tudo aquilo que a gente vai colocar no nosso texto. E a gente vê que a gente está no caminho certo do marco teórico quando você vai procurar outros autores para montar a sua bibliografia, e esses outros autores que você pesquisou, eles também mencionam aqueles autores do seu marco teórico. Então, sempre que eu estava pesquisando tanto para o mestrado, tanto para o TCC, em diversas bibliografias eles mencionavam o Bobbio ou o Tarufo, no caso do mestrado. E assim aconteceu também num artigo anterior que eu fiz com o Gustavo, que foi sobre precedentes judiciais, que o meu marco teórico foi o Guilherme Marinoni, porque no Brasil ele tem uma doutrina muito forte sobre precedentes judiciais, e em todos os projetos, todos os artigos, todas as doutrinas que eu ia pesquisar, inclusive a do Bernardo Gonçalves Fernandes, o Marinoni era citado. Então, assim, o marco teórico, você ter um marco teórico bem definido, você ter uma doutrina robusta, em que você pode se assentar para você guiar o seu trabalho, é de extrema importância, porque o marco teórico, ele é a essência, ele é a coluna vertical do seu trabalho. Então, você criar um marco teórico robusto em cima de critérios que você acredita e que você vai basear toda a sua pesquisa naquilo, te dá um embasamento e uma estrutura muito maior para você lidar com as adversidades que vão surgir no nosso trabalho, porque para quem aqui já fez TCC, eu acho que não deve ter muitos, porque a gente está no início, né, tipo, o pessoal que está chegando perto do TCC está no 9º, então ainda não chegou na parte complicada do TCC, eu garanto para vocês que não vai ser fácil, mas é muito gostoso. A gente encontra diversidades, a gente encontra questionamentos, a gente encontra doutrinas que divergem daquilo que a gente quer defender, nessa turbulência jurídica, política que a gente vive. Vai ter um dia que vai sair uma notícia que vai desmentir tudo aquilo que você quer colocar no seu TCC, e aí você vai se desesperar, mas eu vou pensar, não, eu tenho um marco teórico robusto, uma pessoa falou isso lá em 1980, então não, meu trabalho não está perdido. Eu posso continuar me guiando aqui, porque não vai tudo por água abaixo. E voltando ao que eu disse no início, que o meu marco teórico, que foi por ele que às vezes eu discordo um pouco da primeira fala do Gustavo, da fala que eu mencionei do Gustavo, é porque eu concordo, não é que eu discordo, eu concordo, mas eu não quero concordar porque eu ainda sou muito romântica e muito utópica dentro da nossa democracia. Eu concordo, mas eu optei por uma visão um pouco mais otimista, mas que eu concordo que é uma visão romântica. Gustavo fala que
A galera foi colocada lá por nós. Por nós, no caso, outras pessoas, não eu. Mas porque eu não compactuo com isso. Mas foram colocadas lá pela maioria das pessoas. E eles estão lá fazendo o tipo de governo que essas pessoas colocaram eles lá. Possivelmente estavam esperando, concordam e aprovam. Mas eu não, Roberto Bobbio, ele diz que a partir do momento em que um governante está no poder, ele não está governando só para os seus, ele está governando para todos. E então, quando você atinge certos discursos extremamente radicais, que não só defendem uma ideologia política, mas atacam diretamente outra e pessoas que defendem aquela outra, e atacam de forma a querer reduzir direitos fundamentais dela, aí eu já não concordo. Eu acho que sim, você tem que governar para os seus, até porque eles te colocaram lá, mas você tem que governar para todos, porque a partir do momento em que você governa para uns, mas retira direitos de outros, isso claramente é um problema. Então, é por isso que eu busquei seguir mais do Roberto Bobbio, porque eu acho que o governo tem que ser para todos, por mais que não sejam todos que tenham colocado aquela pessoa ali. Mas eu sei que é uma visão romântica, eu sei que não é isso que acontece, sei que a realidade não é assim, sei que o posicionamento do Gustavo é o posicionamento mais realista, porque de fato é o que acontece. Mas eu fui pelo Bobbio porque, gente, eu tenho 23 anos, né? Então não dá pra gente já começar com o pé ali na realidade. É bom a gente aproveitar essa fase romântica, porque eu sei que ela vai passar. Excelente. E vou fazer diferente. Como eu ia passar a pergunta do marco teórico para todos e todas, vou pedir, então, inclusive eu mudei a ordem, só para esclarecer, porque começaram Paulo e Eduardo, ia falar agora Marina, Ana e depois Paulo e Eduardo. Eu vou me valer das perguntas que estão aqui no chat para Marina teria respondido em nome de todos. Ô, Paulo, eu vou falar para você a última pergunta lá de trás para frente. O Thales perguntou, não sei se você viu aí, se o ativismo, às vezes, pode se dar devido a uma ideia de um jurista que não consegue abdicar completamente de seus ideais ao julgar um processo. A pré-compreensão do julgador, usando linguagem hermenêutica, influencia no ativismo? Do que você pesquisou? Ou o que você identificou algum traço de personalidade de julgador no ativismo, ou é uma questão mais de visão institucional? Na realidade, eu acho que o principal traço do ativismo judicial é justamente isso, né? São as opiniões pessoais do próprio julgador, né, que influenciam ele na hora daquela tomada de decisão. Inclusive, atualmente, muitas pessoas não se falam mais no princípio da imparcialidade do juiz. Se fala do princípio da multiparcialidade. O que seria isso? Porque é impossível o juiz ser completamente imparcial. Isso daí é completamente irrealístico, isso. A multiparcialidade seria o quê? Seria o juiz tentar ser o mais parcial possível, só que de forma isonômica para cada lado. Então você consegue perceber claramente os traços da personalidade. Por exemplo, acho que a maioria daqui já viu, ou leu pelo menos o Luiz Roberto Barroso. O Barroso é um cara que se diz declaradamente ativista. Ele fala que quando a roda da história emperra, o judiciário tem que empurrar, e ele tem esse discurso realmente muito progressista de efetivação de direitos humanos. Então, poxa, dependendo do processo, né, que bater no Supremo Tribunal Federal, todo mundo já sabe qual vai ser o posicionamento dele, como que ele vai votar, que ele literalmente vai tentar extrair ao máximo do texto constitucional. E aí entra muito já na fala do Eduardo, até qual que é o limite da interpretação, entendeu? Aqui, você mesmo também citou, Gustavo, a utilização dos princípios aqui como técnica de julgamento. Hoje em dia isso foi banalizado. Hoje em dia, com proporcionalidade, razoabilidade, se decide tudo no Brasil, entende? Aí tem juiz, também você vê no próprio SF, o pessoal fala muito naquela questão do interpretação teleológica, que é o que o legislador quis falar. Gente, pergunta para o Código Civil lá. Ô, Código Civil, o que você queria falar quando você escreveu homem e mulher aqui no 1723? O Código Civil não vai responder nada. Então, interpretação teleológica é o quê? Você vai fazer o quê? Escutar o que o cara escreveu o Código Civil lá atrás? Não vai. Então, de fato, tem uma
Eu acho que, literalmente, o maior traço do ativismo seria esse. Seria a parcialidade do juiz de ter já uma predeterminação para aquele caso, para aquele determinado tema, decidir daquela forma. E aí, esse é o grande problema, porque ele foge, muitas vezes, do limite, aí já vem uma opinião pessoal, da interpretação constitucional, que seria o limite semântico. Né? Acho que esse limite semântico ficou muito evidente no recente caso aí eu não lembro agora de cabeça o número, tá? Mas foi naquela questão que a Constituição é expressa, falando que é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado, e o Gilmar Mendes tentou fazer um malabarismo jurídico para a vedação virar possibilidade. A realidade é essa, para permitir que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, né? E o Rodrigo Maia conseguissem mais 2 anos na presidência lá do Senado e da Câmara. Então, assim, existem limites, tá? Mas muito do ativismo judicial, dessa intromissão, por conta realmente de aspirações pessoais dos julgadores. Agora, Paulo, aproveitar que tem uma pergunta da Clarice, mas é um pouco diferente, eu vou adaptar. Existe algum ativismo judicial do bem? Você reconhece algum ativismo do bem? Ou para você o ativismo é uma atuação hermenêutica equivocada, em todos os casos? Aí já entra uma outra questão, Gustavo, porque é difícil, né? Porque hoje em dia também tem isso. Se o STF dá uma decisão que você acha boa, muita gente fala, nossa, parabéns, Supremo Tribunal Federal. Aí você vê uma decisão ruim, o Supremo é ativista. Então a gente tem que primeiro separar se o ativismo judicial é bom ou ruim, se a decisão, principalmente do Supremo Tribunal Federal, tá? Se a decisão foi boa ou se foi ruim. Na minha opinião, o ativismo judicial é ruim, mas existem decisões ativistas que são boas. Por exemplo, algumas decisões que, por exemplo, da súmula vinculante que vier do nepotismo, poxa, é uma decisão boa, se você para pensar. Talvez seja o exemplo mais clássico de ativismo judicial no Brasil. A próprio casamento, né? Na realidade não é casamento, né? União estável homoafetiva. Realmente é uma decisão que o intérprete tem que se virar com o conceito de família lá e dar literalmente uma decisão ativista, porque no Código Civil fala expressamente homem e mulher. Né? Então, assim, existem decisões, na minha opinião, todo ativismo judicial é ruim, mas existem decisões ativistas boas. Paulo, obrigado. Ana, Eduardo, eu vou quebrar a ordem, vou para a Ana agora. Ana, a partir da questão do marco teórico que eu perguntei para a Marina, a democracia, você arriscaria o seu marco teórico da democracia para o que deveria orientar, ou até eu vou te provocar mais, você consegue extrair algum conceito de democracia da própria Constituição? Quando você pesquisou, você precisou recorrer a leituras da ciência política ou você conseguiu encontrar também na própria Constituição balizas para dizer o que é democracia? Não, na própria Constituição, né, como eu mencionei, ela já foi pensada nesse contexto de redemocratização, né? A gente tem que pensar aí que a gente estava num contexto em que se optou pela lei da anistia, em que muita coisa da ditadura ela foi suprimida, a ideologia em que ela foi criada foi mais justamente nesse sentido, de você deixar para trás esse passado obscuro e tanta coisa ruim que aconteceu, e vamos valorizar valores hoje, mas vamos reforçar os valores democráticos. Então, a Constituição tem diversos pontos que ela traz, sim, marcos para a democracia. Agora, a gente vê essa necessidade de recorrer à ciência política para conseguir entender de que forma isso ocorre na prática. Eu acho que, para além de um texto legal, a gente precisa entender como que a democracia vem sendo trabalhada, seja pela população exercendo seus valores democráticos, exercendo suas prerrogativas, podendo utilizar da liberdade de expressão, até que ponto, de que forma, e seja também para verificar como que o governo e os governos utilizam da própria Constituição para... aí que vem esse ponto, que é delicado. Até que ponto a questão da Constituição ela é usada, né, para defender alguns valores, para contrapor outros, essa questão justamente que eu pontuei também, dessa divisão, né, fica parecendo uma espécie de disputa, principalmente agora na pandemia, que a gente vê esses exemplos do direito de ir e vir,
contrapondo o direito à vida. Então, assim, os valores democráticos estão ali. Só que a ciência política, ela traz para a gente uma discussão mais profunda. Existe uma sobreposição entre os valores democráticos, de que forma que esses valores podem ser exercidos ou não. Existe um limite para essa liberdade de expressão, e eu acho que a ciência política ela ajuda muito nisso, porque ela ajuda a entender de que forma a sociedade veio respondendo à Constituição desde 1988 até os dias atuais. Então, eu acho que parte um pouco dos dois. E eu acho que o marco teórico, só complementando, ele é de extrema importância nesse contexto, porque aí a gente diferencia, a partir de marcos teóricos, você balizando seus pensamentos em marcos teóricos, você consegue diferenciar o que é uma concepção pura e simples, de uma concepção que pode ser considerada ciência, né, cientificamente embasada. Tudo que a gente fez aqui no TCC, ele partiu de uma pesquisa, de fato, científica. Então, assim, quando você utiliza esses marcos teóricos, você vê que aquela opinião, ainda que seja uma opinião, ela é embasada em preceitos, em marcos, de fato, em conceitos, né, bem trabalhados e estruturados, e pesquisas. Então, eu acho que é muito importante o marco teórico, principalmente por causa disso. Eu acho que você consegue diferenciar opiniões puras e simples, que não quer dizer que essas opiniões puras e simples não tenham validade, mas que eu acho que para você poder diferenciar essas questões, é necessário, de fato, um trabalho mais cientificamente robusto. E o marco teórico, ele entra nisso. Aqui, muito bom. E antes de passar para o Eduardo, é só registrar que você tocou, né, no ponto que foi pós-TCC, aproveitar que a gente está tendo a chance de conversar hoje, é a questão que o presidente invocou um estudo de um decreto para se contrapor aos governadores e prefeitos e para cumprir o artigo 5º. Eu quero dizer que a Ana foi muito correta na resposta, só um comentário breve. Ela percebeu a problemática, porque o que hoje é um desafio intelectual para todos nós, Marina para entender o discurso parlamentar, a Ana para entender o funcionamento das instituições, na parte que ela pesquisou, que é justamente essa utilização da democracia com propósitos não democráticos, e utilização da Constituição, que é o ponto principal, para propósitos não democráticos. Porque ela tem um compromisso, que é o Eduardo, vou voltar para o Eduardo, ele leu Ulisses Guimarães. Eduardo, aparece aí que eu estou com saudade, cadê você? Ele leu Ulisses Guimarães, quer dizer, é ódio e nojo. E como que é possível a gente perceber um movimento hoje de um discurso com uma roupagem jurídico-constitucional, e expressamente, o atual presidente expressamente fez menção, na última live dele, a um decreto para cumprir o artigo 5º contra restrições de governadores que ele está estudando. Esse decreto, que também precisa entender essa forma jurídica, eu sei que tem muita coisa ali que está nebulosa ainda, porque decreto como nós vamos estudar em direito administrativo, tem múltiplos tipos de decreto, e no que tange a Constituição, você tem decreto de Estado de si, decreto de intervenção federal, decreto de Estado de defesa. Quer dizer, mas qual decreto é esse? Mas, em especial, essa questão que a Constituição ela tem ódio e nojo a regimes autoritários. Eduardo, aí trazendo você que leu Ulisses Guimarães e lembrou o que ele disse, quando você falou desse controle epistemológico, você podia entrar um pouco mais nisso para a gente? Porque eu achei um conceito muito rico. Se é que o Eduardo se encontra aí. Não, encontra aqui presente e defendendo a Constituição. Eduardo, e a antes de democracia. responder, uma pergunta que não é jurídica, uma pergunta geral, cultura geral. O que Ulisses Guimarães diria de utilizar a Constituição para defender raciocínio autoritário? Tempos sombrios. Ele diria, tem o ódio e tem o nojo? Ou até mais do que isso, né? Aí perpassaria todos esses sentimentos de ódio, né, e terror. Tempos realmente muito sombrios. Mas a questão do controle epistemológico, Eduardo, esse conceito rico que você trouxe aí. Então, professor, o controle epistemológico aí, que o próprio Lênio Streck traz aqui para nós, é combater esse juiz parcial. Como o Paulo trouxe aqui, não tem como falar que o juiz hoje ele é parcial. Não. Né? Trazendo aqui todas essas questões, o juiz tem as suas preconcepções, os preconceitos, as pré-vivências, e
e vivências, e claro, isso vai para a sentença. E é claro, aí também citando Lênio Streck, que ele tem um outro livro, uma outra obra que fala os tipos de juízes. O juiz não tem que ter tipo, né? O juiz é o aplicador, aquele que interpreta, mas, igual por exemplo hoje também, né, na Suprema Corte, ou até mesmo nas câmaras ou no segundo piso. Se eu interponho ou proponho uma ação, se cai para tal juiz, assim, eu já sei como que eu devo falar com aquele juiz, porque ele aceita isso ou aceita aquilo. Você vê, a parcialidade já acabou, não existe. Né? E assim, o controle epistemológico é exatamente isso. Né? Essa questão do conhecimento, aí no caso, a interpretação, a democracia, todos esses conceitos democráticos, legislativos também, e constitucionais, que vão incidir sobre um determinado caso. O caso concreto, por exemplo, né? O caso do parlamentar, trazendo aqui o tema da Marina e tudo. Então, assim, é botar, na minha percepção, o controle epistemológico é colocar luz no objeto, no caso, mas na luz da verdade, a luz da Constituição. E lembro aqui também uma passagem muito interessante de Carlos Aires Brito, ministro e poeta, né, que até citei aqui nesse nosso encontro, que ele fala: a verdade só se assenta em vestidos transparentes. A verdade, eu acrescento mais, a democracia, as atividades jurisdicionais, só se assentam na democracia, é basilar. Eu achei muito interessante que esse nosso encontro hoje se pode assim, resumir uma frase, uma palavra, é pelo sentimento democrático, como aí a Ana comentou muito bem. Esse sentimento democrático. Tem uma passagem também que gosto muito, que fala, e aí também essa necessidade que concordo plenamente, de ter uma cultura mesmo democrática. Porque a frase que gosto é a seguinte: muda-se um povo, mas não muda a sua cultura. A nossa cultura hoje, infelizmente, é o ódio, a não compreensão, a falta de empatia e antidemocrático. Então temos que, esse vestido da democracia tem que assentar na cultura, na empatia, na Constituição principalmente. Né? Essa que é a minha opção, porque aí, nas minhas leituras e complementos que eu pude ver, né, que seria tudo esse controle epistemológico ali que o Lênio propõe e eu complemento aqui para vocês. Excelente. Eu dei uma olhada no chat, vários elogios, até alguém pedindo para fazer contato para ler o TCC. O Paulo passou os contatos dele. Os demais. Bom, eu estou pensando aqui, vocês podem entrar em contato com o NUP, né? E o NUP passa. O que você, Marina, Eduardo? Como é que quem quiser falar com vocês divulgam e-mail? Quem quiser falar comigo pode me chamar no Instagram, @Marina tá por aí. Pode me seguir. Pode me chamar no WhatsApp, eu coloco meu número ali sem problema nenhum. Pode me chamar no e-mail, eu vou colocar os meus contatos ali no chat. Se você quiser divulgar, Marina, vou fazer o mesmo, tá, pessoal? Quem quiser discutir mais aí... Vou botar aqui então, gente. Vai ser um prazer imenso. Acho que o chat é o melhor lugar. Enquanto você vai ter um tempinho ainda aí, para fazer as considerações finais. Aí vocês podem digitar aí no chat as informações para quem quiser entrar em contato com vocês. Bom, gente, eu quero dizer algumas coisas. Se alguém do público aí que quiser falar, sobe o microfone. Eu vou fazer um protocolo rápido aqui. Alguém quer falar ou eu já posso partir para as considerações finais? Do público em geral. Pode ir para as considerações. Não, mas é o público só para ver se... eu vou deixar vocês interagindo no chat, então, e farei minhas considerações, já que ninguém abriu o microfone. Calma aí, Gustavo. Clarissa Lima levantou a mão aí. Clarissa. Boa noite. Eu levantei a mão porque eu botei a pergunta no chat, como tá lá atrás, eu achei que vocês não fossem responder. Pode contar um segredo, Clarissa? Eu até te citei na hora que eu perguntei para o Paulo, quando eu perguntei do ativismo do bem, mas não era só pergunta, eu adaptei, mas pode falar. Então, é que eu fiquei meio na dúvida se era eu. Eu queria saber se tem algum limite para o ativismo, se
Se tem algum limite que ele pode acontecer e algum limite que ele ultrapassou os outros poderes, por exemplo. Então, Clarissa, na realidade, de acordo com o conceito de ativismo judicial, você vai ter alguns limites, tá? Mas, assim, o que eu vejo, principalmente o limite do ativismo é justamente na interpretação da Constituição. Você não pode ultrapassar a questão literal da palavra, igual eu citei o exemplo do ministro Gilmar Mendes tentando interpretar a palavra literalmente vedado ou vedação, não me lembro agora, como para permitir, falando que não era bem isso, que queria. Esse tipo de malabarismo jurídico não dá. Só que a grande questão que o judiciário muitas vezes barra é naquele do princípio do non liquer, que é o que não permite o judiciário deixar de julgar. Mas, então, assim, na minha opinião, o ativismo judicial é permitido dentro do limite semântico ali da interpretação que ele vai fazer e evitando ao máximo a interferência nos outros poderes. O que acontece muito hoje também é o seguinte: se decide da forma que bem entende, com os valores éticos e morais de cada juiz, pouco importando como a administração pública, seja ela poder executivo, seja ela poder legislativo, vai ter que lidar com essa situação posterior, entendeu? Eu acho que o grande limite seria justamente isso, porque assim como existem as 11 ilhas no STF, não havendo essa comunicação entre executivo, legislativo e judiciário, quem sai prejudicado, no final de contas, somos todos nós cidadãos. Isso aí. Bom, gente, obrigado, Paulo, aí pela resposta, agradeço pela pergunta. Bom, gente, confesso que eu queria ficar até às 7, porque eu estou com saudade dos 4, e de todos. Vi muito ex-aluno aí também, ex-alunos que estão na faculdade, ex-alunos que já saíram da faculdade, como o Gargiulo, parece que pertence a alguma coisa, tem alguma relação com o Eduardo, senti aí o vínculo. E tem também atuais alunos, como a Clarissa é minha aluna no 3º período, e outros alunos que eu não tive ainda o prazer de dar aula. Então, eu queria ficar até às 7 com todos e todas. Mas já vou partir para as suas considerações finais, até porque vocês têm novas atividades agora às 19 horas, a jornada continua, tem atividades agora à noite, para vocês também poderem participar de outras atividades que eventualmente estejam inscritas. Então, eu quero primeiro partir para uma lista de agradecimentos, agradecer os 4, hoje, formados advogados, profissionais do direito, pela excelente contribuição que fizeram para os temas apresentados. Vocês realmente elevaram o nível da discussão, os 4, reforçando tudo que eu já conhecia da convivência, mas também já do amadurecimento intelectual, da vida profissional que vocês já estão desenvolvendo. Quero também agradecer à instituição pela iniciativa dessa atividade, que já passaram, como mencionei no início, mais de 10 anos, que é um momento de destacar a importância de atividades além de aula para quem está na faculdade ainda. Vocês tiveram 4 excelentes exemplos de como realizar pesquisa, que seja um estímulo para escrever artigos científicos. Pode fazer um resumo. Existem vários formatos de trabalho acadêmico que vocês podem levar para congressos, seminários, facilitado até nos 2 lados da vida pandêmica. A tecnologia facilita, né, você participar de eventos e não há limitação de tempo e espaço, né, é só você ter a sua iniciativa. Também quero agradecer os funcionários da instituição que deram suporte para a realização da atividade, hoje especialmente a Diana, que esteve aí com a gente o tempo inteiro. Quero agradecer, em especial, ao direito e à Constituição, que permitem a construção de uma ciência, né, que é a ciência do direito, que é uma das coisas mais nobres que eu conheço, e que tudo que a gente puder fazer, até na linha da jornada científica, de valorização de um pensamento científico, em detrimento de um senso comum rasteiro, porque divergir é natural, com qualidade, com contribuições, com contraposições de ideias, para uma antítese e produzir novas direções de raciocínio. Então, resgatar, gente, a importância da ciência até para viabilizar o diálogo, porque a gente só consegue construir democracia com diálogo. Até nessa questão de cultura democrática que a Ana falou, que todos parecem concordar, que eu vi até no chat vários comentários, um elemento essencial é diálogo. E diálogo tem pressupostos. A gente não dialoga de qualquer jeito.
E um dos pressupostos do diálogo é a pretensão de racionalidade, quer dizer, é um pouco do que o Eduardo falou do controle epistemológico. A gente precisa ter racionalidade na análise para que viabilize o diálogo. Então, acho que a maior contribuição que a gente deve fazer para a cultura democrática é resgatar o papel do diálogo com qualidade, o diálogo com honestidade, com ética. Gente, ética vai muito além de ética da coisa pública. Também tem a ética do relacionamento no diálogo, para que a democracia seja realmente uma realidade na vida e que ela acabe se refletindo nas instituições criadas para ela funcionar. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima. Diana, aí você me ajuda aí no encerramento da gravação.